Eu preciso te fazer uma pergunta e responde com sinceridade nos comentários. Você já acordou poucos segundos antes do despertador tocar? Sem erro, sem atraso, como se você soubesse exatamente a hora. Porque isso já aconteceu com você. Tem uma coisa que quase ninguém sabe e que pode explicar exatamente o que está acontecendo. Mas antes, presta atenção nisso. Isso não é coincidência e também não é sorte. Na verdade, seu corpo pode estar fazendo algo muito mais preciso do que você imagina. E o mais estranho é que isso acontece mesmo quando você não percebe. Eu comecei a reparar nisso depois de uma sequência de dias estranhos. Eu estava cansado, dormindo mal, sem rotina fixa. Mesmo assim, todas as manhãs, eu acordava antes do despertador. Às vezes 5 minutos antes, às vezes 2, às vezes segundos. No começo, eu ignorei. Achei que era aleatório. Mas quando começou a se repetir, eu percebi que tinha algo errado. Porque não fazia sentido. Eu não estava dormindo bem. Não estava descansado. Não estava seguindo horário nenhum. Então, como meu corpo conseguia acertar o momento exato de acordar? Foi aí que eu comecei a prestar atenção em outra coisa. Não era só o horário, era a sensação. Eu não acordava assustado, não acordava no susto. Eu simplesmente acordava, como se alguém tivesse me chamado, como se alguma coisa tivesse me tirado do sono, no momento exato. E quanto mais eu pensava nisso, mais estranho ficava. Até que um dia, eu decidi testar. Eu coloquei o despertador em um horário totalmente diferente. Algo que eu não estava acostumado. Um horário fora da rotina. E fui dormir, sem pensar muito, sem me preocupar, sem tentar controlar. E mesmo assim, eu acordei antes. Naquele momento, eu percebi que isso não era aleatório, não era hábito, não era coincidência, era outra coisa. E foi aí que eu comecei a pesquisar. E o que eu descobri mudou completamente a forma como eu vejo o sono. Porque existe algo dentro do seu corpo que funciona como um relógio, mas não um relógio comum. Um sistema extremamente preciso, capaz de prever quando você precisa acordar. E o mais estranho de tudo é que ele funciona mesmo quando você não percebe. Mesmo quando você acha que está sem controle. Mesmo quando sua rotina está completamente bagunçada. E quando eu entendi isso, eu percebi que o problema não era acordar antes do despertador. O problema era não perceber o que estava acontecendo por trás disso. Quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu achei que encontraria algo simples, tipo hábito, rotina, costume. Mas não. O que eu encontrei foi algo muito mais preciso. Dentro do seu corpo existe um sistema chamado ritmo circadiano. Basicamente, um relógio interno. Mas não é um relógio comum. Ele não marca horas. Ele prevê acontecimentos. Ele regula tudo. Sono, energia, atenção, até a forma como você acorda. E o mais impressionante é que ele funciona mesmo quando você não está consciente. Mesmo quando você acha que está completamente desligado. Esse sistema fica localizado em uma parte do cérebro chamada hipotálamo. E ele é responsável por sincronizar seu corpo com o tempo. Mas não só com o tempo do relógio. Com o tempo biológico. Com ciclos internos. Com padrões que você nem percebe. E aí vem a parte mais interessante. Quando você programa um despertador, mesmo que você não pense nisso conscientemente, seu cérebro registra. Ele entende que existe um horário importante e começa a se preparar antes, horas antes, minutos antes, segundos antes, como se estivesse contando regressivamente, sem você perceber.
E sabe o que acontece pouco antes de você acordar? Seu corpo libera um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do alerta, o mesmo que te mantém acordado, o mesmo que ativa sua atenção, o mesmo que te tira do estado de sono. E o mais estranho é que essa liberação acontece antes do despertador tocar, como se o seu corpo já soubesse o que vai acontecer, como se ele estivesse antecipando. E isso explica parte do fenômeno, mas não tudo, porque tem um detalhe que não encaixa, e foi esse detalhe que me deixou inquieto. Isso deveria acontecer só quando você tem rotina, quando você dorme e acorda no mesmo horário, quando seu corpo está ajustado. Mas não foi o meu caso. Eu estava completamente desregulado, sem padrão, sem horário fixo, e mesmo assim, meu corpo acertava. E quanto mais eu pensava nisso, mais estranho ficava, porque isso significa uma coisa: se não é hábito, se não é rotina, se não é coincidência, então o que é? Foi aí que eu encontrei algo que quase ninguém comenta. O cérebro não trabalha só com o presente, ele trabalha com previsão. O tempo todo, ele analisa padrões, situações, contextos, e tenta antecipar o que vai acontecer, antes de acontecer. É por isso que você reage antes de pensar. É por isso que você sente antes de entender. É por isso que, às vezes, você sabe algo, sem saber como sabe. E se o seu cérebro consegue prever pequenas coisas, como movimentos, reações, situações, por que não conseguiria prever o momento exato de acordar? Isso começa a explicar muita coisa, mas ainda assim, tem algo que não encaixa completamente, porque em alguns casos, não é só previsão, não é só antecipação, é precisão demais, é exato demais. É como se existisse uma consciência ali, mesmo durante o sono, como se alguma parte de você continuasse ativa, observando, controlando, esperando o momento certo. E foi aí que eu comecei a perceber outra coisa. Quando eu acordava antes do despertador, não era só o horário que chamava a atenção, era a sensação, porque não parecia um despertar normal, não parecia natural. Era como se algo tivesse me puxado de dentro do sono, como se eu tivesse sido chamado. E quanto mais eu prestava atenção nisso, mais aquilo começava a incomodar, porque não parecia só biológico, parecia intencional. E foi aí que eu decidi ir além. Eu precisava testar isso de outra forma, de um jeito que não deixasse dúvida, de um jeito que mostrasse se isso era realmente controle do corpo, ou alguma coisa a mais. Eu precisava tirar a dúvida, se aquilo era só o corpo funcionando, ou se tinha algo a mais ali. Então eu decidi fazer um teste simples, mas que, na minha cabeça, resolveria tudo. Eu coloquei o despertador em um horário completamente aleatório, um horário que eu nunca tinha usado, um horário fora de qualquer padrão. 3h57 da manhã. Não fazia sentido, não era útil, não tinha motivo nenhum. Justamente por isso, eu queria eliminar qualquer possibilidade de hábito, qualquer chance do meu corpo estar acostumado. Eu fui dormir normalmente, sem pensar no horário, sem repetir mentalmente, sem tentar gravar. Eu só deitei e dormi, ou pelo menos tentei, porque naquela noite o sono não parecia o mesmo. Era como se meu corpo estivesse inquieto, como se algo estivesse em alerta, mesmo sem motivo, mesmo no silêncio. Eu dormi, mas não foi um sono profundo. Foi leve, interrompido, estranho, até que aconteceu. Eu acordei, de repente, sem susto, sem barulho, sem motivo aparente. Eu só acordei. Olhei pro teto por alguns segundos, ainda meio confuso, sem entender o porquê. E então, eu virei o rosto e olhei pro relógio. 3h56, 1 minuto antes. Naquele momento, eu senti algo que não era só surpresa, era desconforto. Porque aquilo não fazia sentido. Não tinha lógica. Não tinha explicação simples. Não tinha padrão. E o pior, não tinha erro.
Era preciso demais. E foi aí que eu percebi outra coisa. Não foi só o horário. Foi a forma como eu acordei. Não parecia natural. Não parecia um despertar comum. Era como se eu tivesse sido ativado. Como se alguém tivesse me acordado. De dentro do próprio sono. Eu fiquei ali, parado, olhando pro relógio, esperando, tentando entender. E então, o despertador tocou, exatamente no segundo certo. E foi aí que um pensamento veio. Um daqueles pensamentos que você não chama, que simplesmente aparece. Você já sabia. Na hora, eu desliguei o despertador, mas aquilo ficou na minha cabeça, porque não parecia só uma frase, parecia uma constatação, como se alguma parte de mim já soubesse que aquilo ia acontecer. E foi aí que eu comecei a reparar em outra coisa. Isso não acontecia só comigo. Eu comecei a perguntar para outras pessoas, de forma casual, sem dar muita explicação. E a resposta foi sempre parecida. Já aconteceu comigo também. Às vezes eu acordo antes. É estranho, mas acontece. No começo, parecia comum, mas quando eu fui aprofundando, quando eu fui perguntando detalhes, as respostas começaram a mudar. Algumas pessoas diziam que acordavam antes, outras diziam que acordavam exatamente no horário, sem despertador, sem aviso, sem motivo. E algumas falavam algo diferente. Falavam da sensação, não do horário, da sensação, de que foram chamadas, de que algo puxou elas do sono, de que não foi só o corpo. E isso foi o que mais me incomodou, porque isso já não parecia mais só biologia, não parecia só cérebro, não parecia só hábito, parecia consciência, como se alguma parte de você continuasse acordada, mesmo quando você está dormindo, observando, esperando, decidindo o momento exato de te acordar. E quando você começa a pensar nisso, uma pergunta surge. Uma pergunta que não é tão confortável. Se existe uma parte de você acordada, mesmo quando você está dormindo, o que mais ela está fazendo? O que mais ela percebe? O que mais ela sabe? Que você ainda não percebeu? E talvez, o mais estranho de tudo, é que isso pode estar acontecendo todas as noites, sem você notar, sem você lembrar, sem você questionar, até o dia em que você começa a prestar atenção. E quando isso acontece, não tem mais como ignorar. Depois disso, eu parei de tratar isso como coincidência, porque não era, não do jeito que estava acontecendo. Eu tentei ignorar, voltar ao normal, dormir sem pensar nisso. Mas tem um problema. Quando você percebe esse tipo de coisa, você começa a notar sempre. Toda vez que acorda antes do despertador, toda vez que desperta sem motivo, toda vez que abre os olhos, no momento exato. E o mais estranho é que isso não acontece só quando você espera. Às vezes acontece quando você nem pensou no horário, quando você nem lembrou que tinha despertador. E mesmo assim, você acorda, como se alguma parte de você estivesse no controle. E aí você começa a entender. Talvez não seja o despertador que te acorda. Talvez ele só confirma que você já estava prestes a acordar. E se isso for verdade, isso muda tudo. Porque significa que existe algo dentro de você, funcionando o tempo todo. Mesmo quando você está inconsciente. Mesmo quando você acha que está desligado. Observando, calculando, esperando o momento certo. E talvez isso explique aquela sensação, aquela impressão de que você foi chamado, de que algo te puxou de dentro do sono, de que não foi só o corpo, mas alguma coisa, um pouco mais consciente do que você imagina. E agora eu quero te fazer a mesma pergunta, mas presta atenção na resposta. Você já acordou exatamente antes do despertador tocar? Não quase, não depois, antes, no tempo certo. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo, porque quanto mais eu observo isso, mais eu percebo que não é raro, só não é comentado. E se você quer continuar entendendo coisas como essa, coisas que parecem simples, mas escondem muito mais do que mostram,
se inscreve no canal, porque isso aqui é só o começo.